Olá pessoal, tudo bem? Bom, a ideia do vídeo é a gente abordar aqui uma série de conteúdos, né, referentes à produção de famílias aqui no Revit. A gente vai ver uma série de passos necessários para a criação de famílias, né, não só famílias de porta, mas qualquer família, né. Então é uma rotina que a gente vai seguindo, a apostila ela tem isso bem sistematizado. A gente vai utilizar o exemplo de uma porta paramétrica, né, padrão, uma porta genérica, para usar no projeto, mas seguindo esses passos a gente consegue elaborar outros tipos de família também. Então vamos seguir os passos aí do vídeo para a gente cumprir essa etapa. Para criar uma nova família a gente vem aqui em arquivo, novo, nova família. O Revit vai nos levar para uma pasta onde ele reúne os templates para fazer famílias. Então se a gente quer fazer uma família de porta, a gente tem que buscar aqui o template adequado, porta métrica, clique em Open. Esse template ele vem com algumas coisas criadas, como parâmetros, já temos aqui uma parede, né? A porta, vamos lembrar, ela é hospedada numa parede, então ela necessita aqui de uma parede. O que a gente vai fazer agora é tentar começar do zero essa família para aprender como que a gente faz parâmetros e tudo mais. O objetivo didático aqui a gente vai fazer o seguinte: selecionar tudo assim com janela, deletar, teclado. Vocês vão ver que tem coisas que ele não deleta. Vamos fazer a mesma coisa para uma vista de elevação que a gente tem aqui. Vamos buscar interior. A gente vai afastar um pouco o zoom assim, seleciona tudo, deleta. Essa mensagem a gente pode ignorar. Ele está dizendo que tem coisas que foram deletadas que estavam fixas. A ideia é o seguinte, ó, é partir do zero. Então, o que a gente tinha ali de algumas geometrias criadas, alguns parâmetros, alguns planos de referência, a gente vai reproduzir do zero para a gente se aproximar. Como é a primeira vez que a gente está fazendo, vamos tentar fazer do zero. Então vou voltar aqui para o nível de referência. Na apostila a gente tem um roteiro para seguir, né? Então a gente vai começar fazendo a definição das unidades, que a gente não fez, né? Então UN no teclado, vamos definir essas unidades em centímetros, ok. Se vocês quiserem já trocar para sistema internacional aqui, segunda opção, dá ok. Beleza, nesse momento a gente pode salvar a família. Primeira vez que a gente vai salvar, a gente dá um Ctrl S. Eu vou salvar numa pasta aqui no desktop. Podemos chamar de porta padrão. Salva. Beleza. A apostila pede então que a gente comece a criar a parametrização básica. Então para isso a gente vai buscar esses planos de referência, que são os elementos que controlam a geometria, né? Então para criar planos de referência, a gente vem em Create aqui, plano de referência. Vamos criar um arranjo dessa maneira. Reparem que eu estou preservando os alinhamentos que ele oferece ali. Vou repetir essa operação para criar um plano de referência superior aqui na vista de elevação. Voltando aqui para nível de referência, vou dar um zoom. Vou desenhar um plano entre esse plano existente e essa face da parede. Esse aqui vai ser o plano referente ao batente da porta. Beleza, criados os planos de referência, deixa eu dar ESC para sair do comando, vamos nomear os planos de referência. As minhas propriedades estão aqui escondidinhas, eu vou até arrancá-las daqui, eu vou botar aqui para ficar sempre à vista aqui. Eu vou selecionar esse plano aqui, e aqui nas propriedades, ó, a gente tem a possibilidade de colocar um nome para esse plano. É sempre prudente colocar nome nos planos de referência. Então, por exemplo, esse aqui vai ser o osso esquerdo, podemos abreviar assim. Vamos dar uma olhada aqui, ó, o segundo plano que a gente criou. Reparem que a gente pode dar nome por aqui ou clicando diretamente aqui. Então podemos dizer osso direito. Vamos dar o nome para esse também. Podemos clicar diretamente aqui, batente. E na vista de elevação, esse plano que a gente criou aqui em cima,
Vamos renomeá-lo para topo. Beleza. Perfeito. Vamos voltando para nível de referência. Agora o que a gente vai fazer? É criar os parâmetros, né, que a porta vai ter que obedecer. Então, para isso, a gente vem aqui na guia Annotate, acessa o comando cota alinhada aqui, e eu vou criar uma cota entre os planos aqui verticais, clicando num após o outro sequencialmente, e depois eu clico fora para concluir. A gente vai marcar esse símbolo de igualdade para que estabeleça uma relação de igualdade aqui, e agora, com o comando ativo ainda, vou criar uma cota geral aqui. Essa cota aqui, ó, vou dar um ESC para sair do comando, vou selecioná-la, e aqui nas opções a gente tem alguns parâmetros disponíveis, que vieram prontos, né, com o template dessa portinha. Se a gente estivesse criando uma outra família genérica, a gente teria que criá-los manualmente. Então, nesse caso, a gente vai usar um parâmetro existente, que é o tal de rug width, que é uma largura bruta, né? Uma largura em osso da porta. Então, a gente vai escolher esse parâmetro aí. Tá? Então, essa distância aqui ela vai fazer referência ao vão em osso da abertura na parede. Vou repetir a operação para criar uma cota. Repare que eu acessei esse comando diretamente por aqui. Vou criar uma cota vertical aqui, ESC, seleciono a cota e vou repetir a operação para atribuir um parâmetro de altura bruta. Então a gente vai para esse aqui, rug height. Beleza. A porta está parametrizada no ponto de vista da largura e da altura. Voltando para o nível de referência, vamos criar um parâmetro agora para controlar, né, o afastamento, o deslocamento do batente. Para isso a gente volta de novo aqui na cota, pode ser por aqui, pode ser aqui na Annotate, por aqui, ou lá no acesso rápido, diretamente. Vou criar uma cota entre esse plano que eu criei e reparem que aqui, ó, ele está dando uma prioridade para a seleção do eixo da parede, não é isso que a gente quer. Então vou chegar aqui perto, ó, cursor ali perto da face da parede, vou dar um Tab, e ele vai realçar ali, ó, como diz o balão, Reference Plane, é esse que a gente quer. Posicionar a cota mais para cá um pouquinho. ESC sai do comando. Selecionamos a cota, e agora a gente vai criar um parâmetro novo. Aqui a gente não tem o parâmetro que a gente quer, no caso seria o deslocamento do batente. Se não tem aqui, a gente cria um novo parâmetro por aqui. Clica aqui, a gente vai dizer aí um nome para o parâmetro, deslocamento batente, e a gente dá OK nessa janela. Já fica ali posicionado o nosso parâmetro. Nesse momento a gente pode testar o funcionamento, né? Clica na cota, clica no valor e informa em um valor, por exemplo, 90 centímetros. Os parâmetros já estão funcionando. Se clicar aqui também e clicar no valor, a gente pode colocar, por exemplo, 5. E assim a gente vai testando, os planos de referência estão se movimentando em função dos valores que a gente dá. Vamos testar lá na elevação. Seleciona a cota, clica no valor e, por exemplo, 210. Perfeito. Para concluir essa parte de parametrização, voltamos aqui no nível de referência. Na guia Create, aqui a gente tem esse cara aqui, ó, Control. A gente vai pegar aqui, é esse que a gente coloca os símbolos de rebatimento, espelhamento da porta. Então, vou botar um duplo vertical e um duplo horizontal. Os parâmetros que a gente cria aqui no Revit, a gente encontra eles nesse botão. Ele abre essa janela Family Types, tipos de família. Então aqui está aqueles parâmetros que já vieram com o template, esse que a gente criou. E agora a ideia é fazer o seguinte. Como a gente tem essa referência em osso, a gente tem que fazer uma referência para os vãos nominais, né, as dimensões nominais da porta. Então, por exemplo, o que está dito aqui, width e height, são valores nominais, né? Então, por exemplo, se aqui
a gente tem o valor em osso, provavelmente esse valor vai ser maior do que o valor nominal, né, para encaixar ali marcos, o que for necessário. Então, por exemplo, se a gente tiver um marco lá que tenha 2 centímetros de espessura em cada lado, a gente poderia pegar esse valor aqui, que é o valor em osso, a gente seleciona esse texto, copia e cola aqui, ó, nesse campo fórmula. Então quer dizer que a largura nominal vai ser igual à largura em osso menos 4 centímetros, que é a soma dos 2 centímetros de espessura de cada lado. Ele vai já automaticamente atualizar esse valor. Então se a gente colocar, por exemplo, aqui 90, o valor aqui de baixo já vai mudar também. Então a gente vai repetir essa operação aqui para a altura também. Então, a gente copia esse valor aqui, Ctrl C, cola aqui. E nesse caso vai ser menos 2, porque a gente só tem o marco em cima, né? Já atualiza esses valores aqui, ó. E esses valores aqui já vão ficar corretamente representados. Se a gente dá um aplicar aqui, aumenta um pouquinho lá. Então a gente pode fazer o teste da porta, do funcionamento dos parâmetros por aqui, nessa caixa de diálogo, ou diretamente aqui nessas cotas. Bom, a parametrização já está pronta, a gente vai começar agora a fazer a geometria sólida da porta. A primeira coisa que a gente precisa fazer é abrir o buraco na parede. Para isso a gente vai na vista interior, a gente vem na guia criar, e aqui no painel model a gente tem o comando opening. Clicando ali, a gente acessa o modo croquis, ele pede que a gente faça um croquis dessa abertura. A gente pode usar ferramentas de desenho, no caso aqui eu vou usar a ferramenta retângulo. A gente pode fazer por fora ou diretamente sobre os planos de referência, ó, utilizando essas ferramentas de precisão que ele oferece. Reparem que ele oferece aqui alguns cadeados, né? Nesse momento é muito importante a gente bloquear esses cadeados para que essa geometria, essa abertura na parede responda, né, obedeça à posição dos planos de referência. Quando a gente muda os planos de referência do lugar, essa geometria vai junto. Feito isso, finaliza o croquis. Agora a gente vai permanecer nessa vista para criar o marco da porta. O marco da porta a gente vai utilizar uma ferramenta de modelagem chamada sweep, ou varredura, para quem está usando o programa em português. A varredura, ela pede primeiro que a gente crie um caminho por onde essa varredura vai percorrer, e em seguida o perfil, né, como representa aquele GIF ali. Então vamos tentar fazer esse arranjo. Clica aqui na ferramenta varredura, ele vai oferecer 2 oportunidades para criar este caminho. Tá? O nosso objetivo aqui é utilizar o Pick Path, porque a gente já tem alguma geometria criada aqui, né? Então a gente pega aqui. Recomendo selecionar primeiro uma aresta vertical, tá? Vou clicar nessa daqui para ficar igual à apostila, e depois fecha o caminho, porque daí ele cria para nós, ó, esse símbolo que vai hospedar o perfil. Então a gente pode desenhar o perfil numa vista de planta. Se a gente clicasse numa aresta horizontal, a gente teria que abrir uma vista lateral para poder desenhar esse perfil. Por isso eu cliquei aqui primeiro. Agora a gente finaliza o caminho e agora a gente está apto a desenhar o perfil. Isso é necessário voltar aqui para o nível de referência para a gente poder editar esse perfil. Nesse momento a gente entra no modo de desenho do perfil, ele está oferecendo de novo aqui ferramentas de desenho, croquis. Então eu vou fazer um desenho com a ferramenta linha mesmo, sem me preocupar com medidas, nem precisão. Eu vou, repare que ele está criando linhas isoladas, eu posso marcar chain aqui, ó, cadeia, para que ele crie, né, uma cadeia de linhas contínua aqui. Tá? Vou finalizar lá, respeitando esses alinhamentos. E agora eu vou dar conta de bloquear esse desenho, né, na estrutura de planos e referências que eu tenho, com a ferramenta alinhar. Então, vou pegar a ferramenta alinhar, referência certa,
coisa errada, imediatamente bloqueie os cadeados, é muito importante para que a geometria obedeça aqui os planos de referência. Então a gente vai alinhando e bloqueando esses cadeados. Tá? Então o que a gente fez aqui? Ó? Bloqueamos esse contorno até aqui, bloqueamos também essa referência ao batente. Essas duas linhas aqui ainda precisam ser bloqueadas. Para fazer isso a gente vai utilizar cotas. Então vou dar um ESC para sair do comando. Vou selecionar essa linha. Ele vai oferecer cotas temporárias. Então essa aqui eu vou informar um valor de 2. Vou selecionar essa linha agora. E aqui também 2, para que ele faça esse arranjo aqui para mim. As linhas parecem grossas assim, isso aqui é em função da escala, tá, gente? Ou vocês podem aumentar, diminuir, aproximar a escala ou desligar as espessuras das linhas. No View tem Lines, tá? Tem um atalho para isso aqui que é TL no teclado. Eu vou deixar assim por enquanto, vou selecionar essa aresta aqui no meio, vocês vão ver que tem essa cota ali temporária sendo exibida, e na cota, pessoal, aparece esse símbolo aqui. Se a gente clicar aqui, ele vai criar uma cota real, não temporária, fixa, para esse desenho. A escala não está ajudando muito, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar isso aqui não para 5, melhorou um pouco, a gente pode puxar essa cota, selecionar ela aqui, puxa para baixo um pouquinho. E agora, se a gente afastar o zoom, a gente vai perceber que lá embaixo tem 2 cadeadinhos. A gente vai bloquear esses cadeados. Ok? Agora a gente garante que o desenho está completamente bloqueado, alinhado aqui nesses contornos e bloqueado nessas dimensões. Quando a gente quer confirmar isso, ó, tem esse ícone aqui embaixo, ó, que revela as restrições do desenho, né? Então a gente tem alinhamentos aqui e cotas aqui bloqueando esse croquis. Isso aqui é um estado temporário, a gente desliga aqui e imediatamente finaliza o perfil. Então a gente fez um caminho, finalizou o caminho. Fizemos um perfil, finalizamos o perfil. Agora a gente finaliza a varredura como um todo. Vai aparecer o outro lado lá, na vista interior a gente já tem ali o marco desenhado. Ok, agora a gente vai fazer a folha da porta. Vamos ficar aqui nessa vista interior e o comando que a gente vai utilizar vai ser aqui em Create, o comando extrusão. Clica aqui, de novo a gente entra no modo croquis, dessa vez eu vou fazer com retângulo e vou fazer assim, ó, para poder utilizar a ferramenta alinhar e dar precisão ao desenho. Então venho alinhar. Onde é que eu vou alinhar? Essa porta ela tem que ficar entre o recesso aquele do marco, né? Então a gente vai selecionar essa linha interna. Pego o certo, pego o errado, fecho o cadeado. Pego o certo, errado, fecho o cadeado. Se eu esquecer de fechar o cadeado, como é que eu posso resolver? Digamos que eu segui fazendo. Alinhei esse aqui, fechei esse aqui, esqueci aquele lá em cima. Não tem problema, a gente pode chegar aqui perto, ó. Ele está dando ali, ó, Sweep Reference. Clica, depois clica na linha Sketch, e aí ele oferece o cadeado novamente. A gente fecha dessa vez. Lá embaixo a gente pode selecionar esse nível aqui. Fecha o cadeado. Finalizamos o croquis. Vamos ver como que ele se mostra na planta. Então a extrusão que ele cria, ela tem essas dimensões. A primeira coisa que a gente pode perceber é que ela está nascendo no plano incorreto. A gente tem que fazer com que ela nasça no plano batente. Para isso a gente seleciona aqui a extrusão e a gente vem em Edit Work Plane, editar plano de trabalho. Aqui a gente vai ver que vai estar listado aqui, ó, o plano de referência que a gente criou. Isso é muito importante porque se a gente não tivesse nomeado aquele plano de referência como batente, ele não apareceria nessa lista. Então por isso que a gente recomenda sempre nomear os planos de referência. Então a gente seleciona o plano batente, dá OK. Vocês vão perceber que agora a extrusão está corretamente hospedada no plano de referência batente, mas ela inverteu a sua direção de extrusão. Isso se dá, pessoal, por uma questão de ordem
de desenho. Se eu desenhei o plano daqui para cá, a extrusão hospedada nele nasce nessa direção. Então, para resolver isso, para deixar a extrusão no lado positivo, a gente vai selecionar esses círculos aqui, ó, e vai inverter a ordem do plano de referência. E aí a extrusão passa para o lado de cá. Então isso aqui é uma sutileza que às vezes a gente custa entender, mas que ao longo dos anos a gente foi percebendo que tem essas diferenças assim de ordem de desenho e tal. Bom, feito isso, agora a extrusão está para o lado correto, está hospedada no plano correto, basta a gente agora criar o parâmetro que vai controlar a espessura dessa folha. Então, para isso, a gente seleciona a folha aqui, né, na paleta de propriedades, a gente vem nesse parâmetro ali, ó. O fim da extrusão tem um valor de 25 aqui, né? Do lado desse parâmetro, pessoal, tem esse quadradinho que a gente vai clicar e agora a gente vai criar nesse botão um novo parâmetro. Vamos dar o nome de espessura da folha. Ok. Está ali criado, ok. Vocês vão reparar que agora esse campo fica inativo e tem um sinal de igual ali, ó, naquele quadradinho. Isso significa que a gente tem um parâmetro associado a esse valor. Esse parâmetro criado, ele foi lá para aquela janelinha Family Types que a gente já viu. Então aqui a gente tem a espessura da folha. Tá? Se vocês quiserem editar o parâmetro, vocês podem vir aqui, ó. Edit Parameter. A gente vai de novo para aquela janela. Por exemplo, eu escrevi em letra minúscula, né? Se eu quisesse mudar. Mudo aqui, dou OK. Ele resolve ele para mim. Tá? Aqui eu posso colocar um valor adequado, 4 centímetros, por exemplo. A extrusão já começa a obedecer. Outra coisa que a gente pode fazer, por exemplo, é vincular a espessura da folha com o deslocamento do batente. Então a gente pode selecionar esse campo aqui, ó. Ctrl C, cola aqui e clica fora. Se eu altero aqui agora, por exemplo, 5, vai alterar lá em cima. Eu aplico, ó, tanto o plano se move como a espessura do painel se altera. Isso é uma vantagem que a gente tem de utilizar esse campo fórmula aqui. É importante dizer também, pessoal, que o Revit, nesse caso, ele é sensível à letra maiúscula aqui, né? E também à acentuação. A gente tem que escrever ali exatamente o que a gente tem aqui. Ok? Vou voltar para o valor original, 4 centímetros, e vou dar um OK. Beleza. Parte de geometria já foi criada. Agora a gente vai começar a atribuir a materialidade, parâmetros de material para que a gente possa substituir esses materiais de construção no contexto do projeto, tanto para o marco como para a folha, e também atribuir, né, abrigar esses elementos criados nas categorias, nas subcategorias, perdão, adequadas. Por exemplo, o marco. Se a gente vem nas propriedades, tem esse campo aqui, ó, subcategory. Está dito nome ali, a gente vai escolher frame mullion, moldura montante, que é o que mais se enquadra para essa peça aí, né? A folha também tem uma subcategoria, selecionamos ela aqui. Subcategoria a gente vai colocar mais embaixo o panel, que é o painel da porta, né? Isso influencia inclusive na representação gráfica que esse elemento vai assumir dentro do projeto. Então é importante a gente atribuir corretamente essa questão de subcategorias. Os materiais, então, seleciona o marco. Aqui a gente tem um parâmetro material. A gente pode atribuir o material diretamente aqui, mas se a gente quiser controlar o material no contexto do projeto, a gente atribui um parâmetro. Clica nesse quadradinho, novo parâmetro, e a gente pode dar um nome de marco. Ok. Ok. Vamos repetir a operação para a folha. Vem aqui no material, clica no quadradinho, novo parâmetro, folha. Vou abrir um parênteses aqui, pessoal. Vocês estão vendo que tem essa opção aqui, ó, tipo ou instância? Isso é um conceito importante da gente aprender. Se eu deixo marcado tipo,
eu vou precisar, lá no projeto, acessar as propriedades de tipo da porta para trocar os materiais. Ou seja, vou ter que selecionar a porta, clicar em editar tipo, trocar o material. Essa ação vai refletir em todas as portas, todas as instâncias daquela porta no projeto, porque a gente está alterando uma propriedade de tipo. Se eu marcasse instância, por exemplo, eu poderia selecionar a porta e trocar o material da porta na paleta de propriedades, ou seja, apenas aquela porta selecionada teria o seu material alterado para o material da folha. Então, por exemplo, se eu tivesse uma situação em que eu estou projetando uma escola infantil em que cada porta tenha uma cor diferente, eu poderia, nesse caso, atribuir o parâmetro material para instância e aí eu ter várias portas de 80 por 2,10, cada uma com uma cor. Né? Se eu atribuísse a tipo esse parâmetro, eu teria que duplicar essa porta para poder alterar seus materiais, diferenciar seus materiais. Então isso aqui é um conceito importante. Eu vou marcar tipo aqui porque essa porta, a ideia dela é ser uma porta padrão, sempre com o mesmo acabamento e tal. Então ok, ok de novo, o material aplicado à geometria. Bom, agora a gente vai fazer a representação simbólica dessa porta para que ela seja bem apresentada nas plantas baixas do projeto. Vocês sabem que a gente representa portas com a folha aberta, tem um símbolo aqui de giro, né, para mostrar o espaço que essa porta ocupa no seu funcionamento. E a gente não deve representar a porta fechada assim no projeto. Então isso aí é uma coisa que a gente também tem que resolver. Para fazer isso, pessoal, a gente vai vir aqui na guia Annotate, a gente tem o comando Symbolic Line, linha simbólica. Inclusive, o exemplo que ele dá para nós ali é justamente esse que a gente vai fazer. Então, eu vou pegar, acessar esse comando e vou escolher a ferramenta retângulo para fazer uma representação simbólica do que seria a folha da porta aberta. Ok? Feito isso, vou dar ESC para sair do comando e vou bloquear esse desenho, a nossa regra paramétrica aqui. Porque é o objetivo nosso que, quando eu altere essa porta de, por exemplo, 90 para 70, essa folha, essa representação simbólica, também acompanha as mudanças. Então, para isso, a gente vai precisar também criar algumas restrições. Para isso, vamos acessar a ferramenta Alinhar. Eu vou alinhar essa linha à face da parede. Então, eu vou chegar aqui perto. Se ele não realçar o que eu quero, eu dou um Tab. Pode ser esse plano de referência aqui. Alinho aqui e bloqueio o cadeado. Perfeito. Agora eu vou alinhar essa linha ao marco. Então eu chego aqui perto, dou um zoom, ó. Ele está dizendo ali, ó, painel extrusão, não é isso que eu quero. Vou dar um Tab, Frame Mullion, Sweep, esse que eu quero. Clico na referência errada e bloqueio o cadeado. Então nesse sentido e nesse sentido eu já estou com a restrição garantida. Agora eu vou criar cotas aqui para vincular as dimensões. Então, para fazer isso, a gente pode acessar cota alinhada. Eu vou fazer uma cota entre essa linha e essa. Vou clicar aqui, dar ESC para sair do comando, seleciona a cota. E agora a gente atribui aquele parâmetro que a gente já tinha criado anteriormente, espessura da folha. E a linha passa a responder aquela definição. Quando a gente altera lá, altera tudo junto. E o último é essa questão da largura da porta, né? Então vamos de novo criar uma cota. Vou pegar essa linha aqui, vou vincular aqui a face da parede. Ele sempre tem uma tendência de realçar o eixo da parede, né? Então vou dar um Tab aqui, para ele pegar o plano de referência. Clico aqui fora para concluir. ESC, seleciono a cota. E agora eu vou atribuir o parâmetro também existente, que é o width, a largura, né? Lembra que aqui agora já começa a mostrar para nós aquela relação de fórmula que ele tem. Então, a largura é igual a largura bruta menos 4 centímetros. Não é essa que a gente quer. Clica aqui. A folha simbólica começa a assumir essa relação paramétrica aqui.
Tá faltando fazer agora o arco simbólico, então a gente volta lá em Annotate, linha simbólica. Nesse caso eu vou usar essa ferramenta aqui, ó, arco com centro. Clico aqui, ele pede que eu informe primeiro o centro. Eu vou chegar perto do zoom aqui, ó. A dobradiça da porta está aqui, ó. Então clico. E aí vamos aqui em linha reta até a extremidade da folha. E agora a gente desenha o arco para esse lado até a extremidade da folha. Nesse momento ele vai exibir para nós alguns cadeados, né? Esse aqui está fechado, esse aqui está aberto. Então esse a gente fecha. E agora a gente pode fazer uma prova, né? Vou dar um ESC para sair do comando. Por exemplo, se a gente vier aqui e alterar a largura da porta para, por exemplo, 70, vou botar em osso, né? 74, o desenho começa a obedecer essa regra. Então a parte de geometria simbólica está concluída, falta apenas a gente atribuir as subcategorias, né? Para que essa folha tenha uma representação adequada lá no projeto, a gente tem que selecionar o seu conteúdo aqui. Eu vou fazer uma dica ninja aqui, ó. Chego perto de uma das linhas, dou Tab, ele vai realçar a cadeia de linhas e aí eu clico para selecionar todas. Reparem que aqui em cima ele oferece também para nós a subcategoria, tanto aqui como aqui, né? Então isso daqui eu vou dizer que vai ser o painel da folha em corte na planta baixa. Ele já fica um pouco mais grosso aqui a representação. Clico aqui nessa linha, essa subcategoria aqui vai ser giro da planta, projeção, porque a gente representa isso aqui com uma linha fina, né? Então pode colocar nessa subcategoria. E agora a última coisa, a gente vai pegar o painel aqui, ele não deve ser exibido na planta baixa, né? Porque a gente está substituindo a representação dele por essa simbologia aberta aqui. Então, com ele selecionado, aparece para nós esse comando, Visibility Settings. Aqui, pessoal, a gente pode definir, ó, que a gente não quer mostrar esse elemento quando cortado na planta baixa ou na planta de forro. É isso que a gente vai desmarcar. Aproveitando aqui, a gente tem a condição, por exemplo, ó, de definir o nível de detalhe de cada elemento dessa porta em função da escolha que a gente tem aqui, ó. Né? Então, por exemplo, eu quero que essa porta só apareça fechada quando tiver em fino detalhe, por exemplo. Eu desmarco esses aqui, deixo apenas o Fine marcado. Então, é por aqui que a gente controla a representação gráfica em função do nível de detalhe. Não vou mudar nada por enquanto, vou deixar OK. Agora a gente pode fazer o último passo. Reparem que aqui, ó, só voltando atrás um pouquinho, ó, a representação aqui ficou cinza, tá? Porque na família ele está exibindo para nós tudo que a gente tem aqui modelado. No projeto ela vai ficar sem representação, vai ficar transparente. Aqui tem um controle que a gente pode simular a visualização dos elementos conforme eles aparecerão no projeto. Então aqui, ó, a gente clica aqui e a gente marca aqui, ó, Preview Visibility On. Ele vai desmarcar aqui, ó, essa janelinha, essa folha, exibindo tal e qual vai ser demonstrado lá no projeto. Então a gente pode voltar aqui, desmarcar e voltar ao normal. A última coisa que a gente precisa fazer na porta, pessoal, é definir os tipos da porta, né? Então a gente volta aqui na janelinha Family Types e agora a gente vai começar a criar uma série de tipos para que esses tipos já fiquem disponíveis para uso lá no projeto. Então a gente vem aqui, ó, no Type Name, a gente vai criar um novo tipo e a gente vai dizer, por exemplo, a começar pela folha mais estreitinha, 60 por 2,10. OK. Agora a gente deve imediatamente corroborar os valores com o nome da família, do nome do tipo, né? 60 por 2,10, está correto.
nova família 70, 2 e 10, mudamos aqui e assim por diante. Se a gente quiser criar mais uma de 1 metro, né? PNE, sei lá. Bota aqui. Ok. Ele assume o último valor colocado, né? Então aqui já está representando uma porta de 1 metro. Se a gente quiser trocar, a gente simplesmente abre de novo a janelinha lá e escolhe o tipo que a gente quer. Ó. Deixar na 90. Ok. Feito isso, a gente pode salvar, Ctrl S, e carregar no projeto. Para carregar essa família no projeto, a gente pode vir aqui direto, ó, Load into Project, carregar no projeto. E aí essa porta ela já vem aqui, ó, presa no cursor, basta aproximar de uma parede que ela vai ser colocada, né? Então eu já estou na planta do segundo pavimento do projeto e vou colocar essa portinha aqui, ó. Repare que ela está vindo na 60, né? Então posso, antes de colocar, já escolher os tipos que eu criei, ó. Por exemplo, 80 aqui. Vou botar essa portinha de 80 aqui. Então ESC, aqueles símbolos que a gente criou lá de rebatimento aparecem aqui, ele só tem efeito aqui, né? Então a gente pode rebater para um lado para o outro. Lembrando que quando a gente coloca esses símbolos aqui lá na família, permite que a gente use a barra de espaço do teclado para controlar a posição da porta. Vamos ver como é que ela se apresenta numa vista de elevação, ou se a gente fizesse um corte, como é que ela ia se apresentar. Então, vou fazer um corte aqui no projeto, olhando para a porta ali. Vou abrir aqui, 2 cliques. Ali está a porta, né? Aqui seria conveniente aparecer uma outra representação simbólica, né, da porta, do sentido de abertura da porta. Isso a gente pode resolver lá na família, né? A gente pode voltar aqui, ó, na vista interior aqui da família e criar essa representação simbólica. Isso é muito simples de fazer. A gente, para isso, vai precisar aqui de um plano de referência. Então vamos lá, na guia Create, Reference Plane, vou criar um plano de referência aqui no meio. Imediatamente vou criar uma cota entre esse plano central e o topo e a base da porta. Clico fora para concluir, vou estabelecer um sinal de igualdade aqui. A ideia é que, independentemente da altura da porta, esse plano fique exatamente sempre no meio da porta. Feito isso, a gente vai vir em anotar, a gente vai vir em linha simbólica. Tá? Nesse momento é importante, pessoal, a gente desmarcar a cadeia, porque a gente quer criar linhas isoladamente, para poder fechar os cadeados no momento oportuno. Então vou começar aqui, vou dar um zoom ali pertinho, nessa extremidade. Vou dar um zoom aqui, vou tentar encontrar essa intersecção aqui. Quando eu clico, ele oferece para mim cadeados, então vou fechar aqui. Vamos ver se não tem outro. Aqui tem outro aberto, tem que fechar. Então, às vezes a gente tem que afastar o zoom um pouquinho para ver tudo que está acontecendo, né? E agora a gente segue desenhando a linha a partir daquela extremidade até essa parte inferior aqui, ó. Extremidade. Vamos ver se tem algum cadeado aberto. Está fechado. Aqui tem dois, um em cima do outro, ó, mas tem um aberto. Tem que fechar esse cadeadinho ali. Perfeito. Última coisa, vamos ESC para sair do comando. A gente vai selecionar essas linhas. Estou usando o Ctrl aqui para pegar as duas. E vamos atribuir uma subcategoria, não podemos esquecer. Então, nesse caso, vai ser o giro da elevação em projeção. Aí ela tem essa representação aí tracejada. Feito isso, a gente salva o projeto da família, né? E carrega novamente lá no projeto. Nesse momento ele pergunta, deseja substituir a versão existente? Eu vou dizer que sim.
E agora, na vista do corte, já vai aparecer aqui para nós a representação simbólica da porta. A gente pode aumentar a escala aqui. Uma coisa importante, pessoal, é que a gente, às vezes, no ambiente aqui de família, a gente tem uma representação gráfica que no projeto não está de acordo. Daqui a pouco, o projeto tem suas definições de visibilidade gráfica ali das subcategorias diferente da família. Então, a gente poderia confirmar isso aí. Para isso, a gente vem aqui em Manage, ou Gerenciar, Estilos de Objeto, Object Styles. A gente vem em Doors, que é portas, né? Aqui a gente abre o maisinho e aparece todas as subcategorias da porta. Então, por exemplo, o giro da elevação aqui, ó, que estava aparecendo tracejado lá na família e aqui está aparecendo com linha cheia, a gente poderia vir aqui e trocar para outro tipo de traço aqui, né? Então vamos encontrar aqui, por exemplo, pontilhada aqui 2 milímetros. Vamos dar um OK, ela começa a aparecer assim para nós. Então quando a gente quer controlar a visibilidade gráfica de algumas subcategorias, a gente necessita acessar estilos de objeto e abrir as suas subcategorias. Então aqui a moldura montante, a gente já atribuiu lá no marco, o painel aqui, a gente atribuiu lá na folha, a gente controla a visibilidade não, a representação gráfica desses elementos por aqui. Ok? Então era isso, pessoal, a gente chega no final, desenvolvemos essa família cumprindo esses passos, tá? Esses passos são possíveis de ser aplicados para qualquer outra família, como eu falei no início do vídeo. Agradeço aos que chegaram até aqui. Espero que esse conteúdo seja útil para vocês vencerem essa etapa aí. Talvez seja a parte mais complicadinha do aprendizado do programa, que é justamente a produção de conteúdo, né? A produção de famílias. Qualquer dúvida, vocês têm meu contato. Vocês podem me chamar por lá. Obrigado, um abraço a todos.